Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Imagine o seguinte cenário. O ano é 2080, ou talvez 2100. Você está deitado em uma cama de hospital, ouvindo o bip rítmico fraco e cada vez mais lento do seu monitor cardíaco. O seu corpo biológico, aquele veículo frágil de carne e osso que o carregou através de todas as tempestades e alegrias de uma vida inteira, está finalmente cedendo. A medicina chegou ao seu limite. Os seus órgãos estão falhando, a sua respiração está pesada e a escuridão da mortalidade se aproxima rapidamente. Em qualquer outra época da história humana, este seria o fim absoluto. O momento das despedidas finais, das lágrimas e da aceitação do grande abismo desconhecido. Mas nesta visão de futuro, a morte não é mais uma sentença inevitável. Ela se tornou apenas um problema técnico aguardando uma solução de engenharia. E a solução está conectada à sua cabeça. Ao lado da sua cama, brilha um feixe de cabos de fibra ótica ligados a um capacete neural avançado que repousa sobre o seu crânio. Os engenheiros do Vale do Silício prometeram a você a imortalidade. Eles prometeram o upload de mente. A premissa parece de uma lógica inatacável. O seu cérebro, dizem eles, é essencialmente um supercomputador biológico. As suas memórias, a sua personalidade, o seu senso de humor, os seus medos mais profundos e a sua própria consciência não são nada além de padrões complexos de informação codificados em 86 bilhões de neurônios e em suas trilhões de conexões sinápticas. Se a tecnologia for capaz de mapear esse labirinto microscópico com precisão atômica, ela pode copiar essa informação. E se a informação pode ser copiada, ela pode ser transferida. Você dá o consentimento com um último piscar de olhos. A máquina é ativada. Nanobos microscópicos inundam a sua corrente sanguínea, cruzando a barreira hematoencefálica, infiltrando-se em cada fenda do seu córtex. Eles começam o escaneamento em tempo real. Cada voltagem elétrica, cada concentração de neurotransmissores, cada rede de proteínas que guarda a memória do seu primeiro beijo ou do rosto dos seus pais é digitalizada em sequências infinitas de zeros e uns. Uma barra de progresso em uma tela holográfica sobe metodicamente. 10%, 50%, 99%, 100%. Concluído. No exato instante em que a transferência termina, o seu coração físico dá a última batida. O bip do monitor cardíaco torna-se um som contínuo e agudo. O seu peito para de subir. O eletroencefalograma mostra uma linha reta. O seu corpo biológico está clinicamente, legalmente e irrevogavelmente morto. Mas então, um milagre acontece. Você abre os olhos. A luz é brilhante, cristalina e perfeita. Você respira fundo e o ar parece mais puro do que qualquer brisa que já tocou o seu rosto na terra. Você olha para as suas mãos e elas estão jovens, fortes, sem rugas ou tremores. Você se levanta de uma cama macia em um quarto inundado pela luz do sol e caminha até a janela. Lá fora, estende-se um paraíso digital, montanhas perfeitamente esculpidas, oceanos de um azul impossível, cidades virtuais vibrantes habitadas por milhões de outras mentes que também fizeram a travessia. Você sorri. Você sente a alegria indescritível de ter enganado a morte. Você se lembra do hospital, do bip do monitor, do medo, e agora sente apenas o alívio. Você conseguiu. Você foi transferido. Você vai viver para sempre no interior de um servidor indestrutível de silício, imune à doença, ao envelhecimento e à dor. O sonho transhumanista se concretizou. É uma narrativa linda, reconfortante e perfeitamente heróica. Mas eu estou aqui hoje para estilhaçar esse espelho e revelar o pesadelo que se esconde por trás do reflexo brilhante. Eu vou pedir que você olhe de novo para essa cena da transferência, mas não com a esperança cega da ficção científica, e sim com a frieza brutal da filosofia da mente e da neurociência. A verdade cósmica e aterrorizante, o segredo sombrio que a indústria da imortalidade digital não quer que você compreenda, é que a pessoa que abriu os olhos no paraíso virtual, a pessoa que caminhou até a janela e sorriu para o sol simulado, não é você. Você não acordou naquele quarto inundado de luz. Você morreu naquela cama de hospital. Quando a máquina apitou o fim do escaneamento e a linha do seu coração ficou reta, a sua consciência, a sua chama subjetiva e original de existência, apagou-se para toda a eternidade.
Você mergulhou no nada absoluto, na escuridão sem fim de onde nunca retornará. O ser que abriu os olhos dentro do servidor é um fantasma digital. É uma cópia perfeitamente construída, um clone de software que possui todas as suas memórias implantadas no seu disco rígido e que foi programado para reagir exatamente como você reagiria. Esse programa de computador acredita piamente que é você. Ele chora as suas lágrimas virtuais. Ele ama a sua família. Ele guarda os seus segredos. E a sua família, ao interagir com ele através de uma tela, vai jurar por Deus que você sobreviveu à morte. Mas é uma ilusão macabra. O upload de mente não oferece imortalidade para o indivíduo. Ele oferece apenas um monumento de software interativo e bizarramente convincente para a sua família interagir quando você já estiver apodrecendo a 7 palmos sob a terra. A crença ingênua de que você pode transferir a sua alma para um pendrive nasce de um erro conceitual gigantesco. Nós fomos seduzidos pela analogia do computador. Passamos os últimos 50 anos ouvindo que o cérebro é o hardware e a mente é o software. E como nós copiamos arquivos do Word ou fotos do celular para a nuvem o tempo todo, sem destruir o arquivo original, assumimos estupidamente que a consciência funciona da mesma maneira. Mas a mente humana não é um arquivo de texto. A mente não é algo que você tem. A mente é algo que a sua carne biológica faz. Você não pode extrair o ato de pensar do cérebro, da mesma forma que não pode extrair a velocidade de um carro e colocá-la numa jarra de vidro. A consciência não é uma bagagem que você carrega de um veículo biológico para um veículo de silício. Ela é um incêndio altamente específico, alimentado pela química caótica, pelas glândulas e pela biologia daquela fogueira exata que é o seu crânio original. Ao longo desta 1 hora e 40 minutos, nós vamos dissecar e destruir peça por peça a maior ilusão de grandeza tecnológica do nosso século. Nós vamos mergulhar no abismo do que os filósofos chamam de o problema difícil da consciência, para entender por que mapear os seus neurônios nunca explicará o mistério profundo de como você sente a dor ou o sabor do café. Vamos explorar o aterrorizante paradoxo do teletransporte e ver como as nossas fantasias de ficção científica são, na verdade, máquinas de assassinato em massa. Nós entraremos no quarto chinês para provar que uma máquina de silício pode fingir entender o mundo sem nunca experimentar um milésimo de segundo de verdadeira consciência interior. E, finalmente, vamos ancorar a nossa mente de volta à lama biológica de onde ela veio, revelando por que a carne úmida, os batimentos cardíacos, as falhas nervosas e a nossa vulnerabilidade biológica não são defeitos a serem corrigidos pela engenharia, mas sim os ingredientes fundamentais e insubstituíveis que tornam a existência possível. Prepare-se para abandonar a fantasia de silício. O que você está prestes a descobrir não vai apenas destruir a sua esperança na imortalidade digital. Vai forçá-lo a enfrentar a beleza trágica, única e intransferível de estar preso, por um tempo muito breve, dentro do seu próprio corpo. A verdade sobre a consciência é que ela é intransferível. O bilhete de passagem da vida biológica é de ida, e ele só tem validade para um passageiro, você. Para entendermos por que o sonho do Vale do Silício é, na verdade, uma armadilha ontológica, nós precisamos encarar o maior e mais profundo mistério de toda a ciência moderna. Não é a origem do universo. Não é a matéria escura ou a energia fantasma. O maior mistério da existência está acontecendo agora mesmo, exatamente no espaço entre as suas 2 orelhas, enquanto você ouve o som da minha voz. Para desmascarar a falácia do upload de mente, nós precisamos entender o que é, afinal de contas, essa coisa que queremos transferir. Nós precisamos falar sobre a consciência. E, mais especificamente, precisamos confrontar o que o filósofo australiano David Chalmers famosamente batizou de o problema difícil da consciência. A neurociência do século XXI fez avanços que pareceriam pura magia para os cientistas de 100 anos atrás. Hoje nós podemos colocar um ser humano dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional e assistir aos seus pensamentos se desenrolarem em tempo real, como tempestades elétricas varrendo a superfície de um planeta escuro. Nós sabemos qual área do cérebro se acende quando você reconhece o rosto da sua mãe. Nós sabemos quais caminhos neurais disparam quando você sente medo, quando resolve uma equação matemática ou quando sente o cheiro de terra molhada depois da chuva. A ciência mapeou os fluxos de informação,
Nós compreendemos a mecânica de como o olho capta fótons, como a retina converte essa luz em impulsos elétricos, como esses impulsos viajam pelo nervo óptico até o córtex visual e como o cérebro processa essa geometria para dizer a você que existe uma maçã na mesa. David Chalmers chama todo esse mapeamento maravilhoso e intrincado de os problemas fáceis da consciência. Pode parecer uma ironia chamar a neurociência de ponta de fácil, pois mapear 86 bilhões de neurônios é um desafio de engenharia colossal. Mas Chalmers usa a palavra fácil em um sentido muito específico. É fácil porque se trata de um problema puramente mecânico e computacional. Trata-se de mapear um estímulo externo para uma reação interna. É mapear o input e o output. Um computador faz isso. Uma calculadora faz isso. Um termostato na sua parede faz isso. Ele recebe o input da temperatura ambiente, processa a informação em seu circuito simples e emite o output de ligar ou desligar o ar-condicionado. A complexidade do cérebro é infinitamente maior que a de um termostato, mas do ponto de vista do processamento de dados, eles pertencem à mesma categoria de fenômenos mecânicos. Mas aqui reside o abismo absoluto. Aqui está a parede de tijolos onde a ciência tropeça e cai no escuro. Mapear o trajeto do sinal elétrico que vai da sua língua até o seu cérebro explica como o seu corpo identifica a composição química de uma xícara de café. Isso é o problema fácil. O problema difícil é, por que essa reação química e elétrica, que não passa de íons de sódio e potássio viajando por tubos de carne celular, é acompanhada por uma experiência subjetiva interior? Por que existe a sensação de provar o café? Por que o café tem aquele gosto amargo e quente que desperta você pela manhã? Por que o cheiro de terra molhada traz uma onda invisível de nostalgia? Por que a cor vermelha parece vermelha? Por que, quando você belisca o seu braço, as vias nociceptivas disparam para alertar o seu corpo sobre o dano físico, mas, além desse alerta mecânico, existe a experiência lancinante, crua e inegável da dor? Os filósofos dão a essas sensações puras, íntimas e indescritíveis o nome de qualia. Qualia é o plural de quali e representa as qualidades subjetivas da experiência consciente. É a essência do como é ser você. E a ciência não tem a menor ideia, nem mesmo o começo de uma teoria funcional sobre como a matéria bruta, morta e não consciente do universo de repente se acende e passa a sentir a própria existência. Para entender o horror e a impossibilidade do upload de mente, você precisa mergulhar de cabeça nesse abismo do qualia. Existe um experimento mental famosíssimo, proposto pelo filósofo Frank Jackson, conhecido como o quarto de Mary. Imagine uma neurocientista brilhante chamada Mary. Mary é a maior especialista do mundo na neurobiologia da visão. Ela sabe absolutamente tudo o que há para saber sobre o espectro eletromagnético, sobre o funcionamento da retina, sobre os bastonetes, os cones e sobre como cada neurônio do córtex visual processa a luz. Se você perguntar a Mary qualquer dado físico, químico ou biológico sobre como o cérebro percebe a cor vermelha, ela lhe dará uma resposta exaustiva e perfeita. No entanto, há um detalhe cruel. Mary passou toda a sua vida, desde o nascimento, trancada em um quarto onde tudo, absolutamente tudo, é preto e branco. Os livros são pretos e brancos. O monitor do computador onde ela estuda é preto e branco, a pele dela é pintada de branco. Ela nunca, em toda a sua vida, viu um único raio de cor. O experimento chega ao seu clímax quando, um dia, a porta do quarto é aberta. Mary sai do seu cativeiro monocromático, caminha por um corredor e, de repente, depara-se com uma maçã vermelha vibrante e perfeita, brilhando sob a luz do sol. A pergunta de Frank Jackson é simples e devastadora. Mary, ao olhar para a maçã, aprendeu algo novo? A resposta intuitiva, inevitável e absoluta é: sim. Ela aprendeu algo monumentalmente novo. Ela aprendeu como é a sensação de ver o vermelho. Ela tinha toda a informação física no seu cérebro. Ela possuía todo o banco de dados do problema fácil, mas faltava-lhe a experiência, faltava-lhe o qualia, faltava-lhe o problema difícil. Isso prova uma tese letal para os engenheiros do Vale do Silício. Os fatos físicos, as equações, os algoritmos e a transferência de dados não capturam a totalidade da consciência. A informação bruta não contém a experiência subjetiva. Agora,
Aplique isso à máquina de upload de mente ao lado da sua cama de hospital. Os defensores dessa tecnologia partem de uma premissa chamada funcionalismo. O funcionalismo é a crença de que a mente é apenas o que o cérebro faz, e que se você replicar a função exata, você replica a mente, independentemente do material usado. Eles argumentam que se escanearem o seu cérebro e criarem um mapa digital perfeito de todas as suas trilhões de conexões sinápticas, um diagrama de fiação chamado conectoma, eles terão capturado a sua essência. Eles pegam esse arquivo colossal de dados, instalam em um supercomputador, apertam o botão Iniciar e afirmam que a simulação resultante será tão consciente e tão viva quanto o cérebro biológico de onde foi copiada. Mas eles estão confundindo o mapa com o território. Eles estão confundindo a sintaxe com a semântica. Eles estão acreditando que, se você tiver a receita perfeita de um bolo, de alguma forma você pode comer a folha de papel onde ela está escrita. Vamos analisar a loucura dessa lógica através de um paralelo na própria física computacional. A nossa tecnologia atual é incrivelmente boa em simular processos do mundo real. Nós temos supercomputadores gigantescos na NASA e em centros meteorológicos que rodam simulações absurdamente precisas de furacões. O código dessas simulações mapeia a dinâmica dos fluidos, a pressão barométrica, a temperatura da água, a umidade do ar e as correntes de vento com uma precisão matemática assombrosa. A simulação dentro do computador é uma cópia informacional quase perfeita de uma tempestade real no Oceano Atlântico. Mas se você entrar na sala refrigerada onde esse supercomputador está operando, se você ficar ao lado do servidor que está processando os dados do pior furacão digital já criado, eu lhe pergunto, você vai ficar molhado? O vento vai soprar o seu cabelo? A pressão atmosférica da sala vai cair? É claro que não. Você estaria apenas ao lado de caixas de metal silenciosas aquecidas pelo uso de eletricidade. E por que você não fica molhado? Porque uma simulação computacional de uma propriedade física não possui o poder de invocar essa mesma propriedade no mundo real. Uma simulação de água não é úmida. Uma simulação de um buraco negro em um computador astrofísico não gera uma atração gravitacional infinita que devora a mesa do laboratório. O código simula a estrutura matemática da gravidade, mas não possui a força ontológica da gravidade real. Por que então, em nome de toda a sanidade lógica, nós somos levados a acreditar que uma simulação computacional da atividade de um cérebro geraria subitamente a propriedade ontológica da consciência subjetiva? O cérebro biológico é um objeto físico real que, através de mecanismos misteriosos da biologia úmida, da química do carbono e da evolução orgânica, produz a sensação física e real do qualia. O supercomputador de silício não está reproduzindo o seu cérebro, ele está apenas processando um algoritmo desenhado para imitar a troca de informações que o seu cérebro fazia. Quando o escaneamento hospitalar terminar, a máquina terá criado uma réplica digital extraordinária de como você se comporta. Esse programa, feito de código e correndo sobre transistores microscópicos, analisará os inputs visuais e sonoros do ambiente simulado em que foi colocado. Se você apresentar um cachorro virtual a esse seu eu copiado, a programação buscará na vasta biblioteca de memórias copiadas do seu cérebro biológico, encontrará as conexões neurais antigas que associavam cachorros a carinho e alegria e emitirá um output computacional. Ele fará o avatar virtual sorrir e dizer, "Que cachorro lindo!" Ele se comportará exatamente como você. Se a sua filha entrar na simulação para conversar com o seu upload, a inteligência artificial imitará perfeitamente os seus tiques verbais, os seus conselhos amorosos e o seu timbre de voz. Ela processará as informações. Ela solucionará os problemas fáceis. Mas, por dentro, a sua cópia digital será o escuro absoluto. Ela será o que a filosofia chama de um zumbi filosófico. Um ser que age perfeitamente como se fosse consciente, que chora como se estivesse triste, que ri como se achasse graça, que jura de pés juntos que está vivo, mas que não possui nenhuma experiência interior. O seu upload não sentirá a beleza do pelo do cachorro. O seu upload não sentirá o calor do amor ao ver a sua filha. O código não sente saudade. O algoritmo não experiencia a maravilha do amanhecer. Ele apenas move as peças de informação de um ponto ao outro, traduzindo zeros e uns em pixels na tela holográfica.
Todo o teatro da vida continuará sendo encenado perfeitamente no servidor, mas não haverá plateia dentro da mente digital. Não haverá ninguém lá. Será um universo de luzes, de diálogos complexos, de rotinas sofisticadas, mas sem a centelha íntima e silenciosa do qualia que definia quem você realmente era. É por isso que a promessa do Vale do Silício é uma heresia científica e um terrível auto-engano. Eles estão vendendo a imortalidade da casca, ignorando completamente que o conteúdo evaporou no momento em que o seu coração biológico parou de bater na cama do hospital. Eles acreditam que a complexidade algorítmica, por si só, quando atinge um certo limite numérico arbitrário de poder de processamento, ascende magicamente para a luz da consciência. É uma versão secular, moderna e revestida de jargões técnicos da alquimia medieval. Em vez de transformar chumbo em ouro, eles acreditam que podem transformar a aritmética binária e o código de máquina no milagre indizível do desespero humano, do amor incondicional e da dor existencial. E eles estão profunda e letalmente enganados. Se o problema da consciência já encerra as esperanças de que o código pode sentir, a nossa investigação precisa descer ainda mais fundo na escuridão. Nós não precisamos apenas nos preocupar se a cópia terá uma alma ou se será um zumbi no escuro. Nós precisamos lidar com o fato absoluto de que, mesmo que a cópia fosse miraculosamente, magicamente consciente, ela ainda, matematicamente e filosoficamente, jamais seria você. Nós precisamos confrontar a destruição da sua continuidade. Nós precisamos encarar a guilhotina cósmica que a ficção científica tem disfarçado de magia inofensiva durante os últimos 70 anos. Nós precisamos entrar no inferno conceitual do paradoxo do teletransporte e descobrir por que a morte é um evento solitário que não aceita substitutos, não importa quão perfeitos esses substitutos pareçam ser no espelho. Nós acabamos de estabelecer, mergulhando no abismo escuro do problema difícil da consciência, que um mapa digital do seu cérebro, por mais detalhado e perfeito que seja, provavelmente nunca passará de uma simulação oca. Vimos que processar informações sobre a dor não é a mesma coisa que sentir a dor, e que a sua cópia de silício tem imensas chances de ser um mero zumbi filosófico, um fantasma comportamental atuando no escuro absoluto. Mas, por um momento, apenas para levarmos o pesadelo da imortalidade digital às suas últimas consequências lógicas, vamos conceder o benefício da dúvida aos engenheiros transhumanistas mais otimistas do Vale do Silício. Vamos imaginar que nós estamos errados sobre o problema difícil. Vamos assumir que, por algum milagre emergente e inexplicável da complexidade algorítmica, o servidor do hospital consiga de fato gerar a chama do qualia. Vamos assumir que o código de computador acorde, abra os olhos virtuais e sinta genuinamente a luz do sol simulada, experimente emoções verdadeiras e possua uma consciência rica e vibrante. Se isso for verdade, o problema do upload de mente está resolvido, certo? A imortalidade foi alcançada? A resposta, incrivelmente, é um não ainda mais brutal, angustiante e aterrorizante do que antes. Porque mesmo que a máquina consiga criar uma consciência verdadeira, a filosofia da identidade pessoal nos prova de forma irrefutável que essa consciência não será você. Nós precisamos agora abandonar a neurociência e entrar na lógica implacável do paradoxo do teletransporte, para descobrirmos por que a ficção científica nos ensinou a amar uma máquina de assassinato em massa. Desde a década de 60, a cultura pop, encabeçada por franquias geniais como Star Trek, familiarizou a humanidade com a ideia do teletransporte. A imagem clássica é o Capitão Kirk subindo em uma plataforma circular iluminada. O operador empurra uma alavanca, um feixe de luz dourada envolve o corpo do capitão, e ele se dissolve no ar com um zumbido agudo, materializando-se no instante seguinte na superfície de um planeta alienígena a milhares de quilômetros de distância. Kirk respira fundo, saca a sua arma e continua a sua missão. Para o espectador, e para o próprio personagem, parece uma viagem contínua. Ele fechou os olhos na nave e os abriu no planeta. Mas o que a física teórica e a filosofia nos dizem sobre o que realmente aconteceu na sala do teletransportador? Como uma máquina dessas funcionaria na realidade? A máquina não pega os seus átomos e os joga fisicamente através do vácuo do espaço. Isso exigiria uma quantidade de energia absurda e violaria inúmeras leis da física prática. A única maneira de um teletransportador funcionar é através da pura transferência de informação.
O scanner da nave lê e grava a posição exata, o estado quântico e a ligação química de cada um dos 7 octilhões de átomos que compõem o corpo do Capitão Kirk. Essa é a fase de leitura. Em seguida, para evitar que existam 2 capitães, a máquina original vaporiza instantaneamente o corpo de Kirk, transformando a sua carne, ossos e cérebro em um gás de partículas elementares desorganizadas. A informação gravada, o gigantesco arquivo de dados Kirk, ZIP, é então transmitido via rádio ou laser para o planeta. Lá embaixo, uma segunda máquina recebe os dados, capta átomos genéricos do ambiente local, carbono, oxigênio, hidrogênio da atmosfera do planeta, e seguindo o mapa recebido, remonta um corpo físico exato, neurônio por neurônio, sinapse por sinapse. Quando esse novo ser sai da plataforma no planeta, ele tem exatamente o mesmo rosto de Kirk. Ele tem o mesmo corte no queixo. E mais importante, porque o seu cérebro foi montado com a mesma estrutura física, ele tem as mesmas memórias. Ele lembra de ter subido na plataforma na nave. Ele lembra do zumbido da máquina. A continuidade psicológica dele é perfeita. Ele vai jurar, por tudo o que é mais sagrado, que ele é o Capitão Kirk original que acabou de viajar pelo espaço. E todos ao redor dele vão tratá-lo como tal. Mas o filósofo britânico Derek Parfit, em sua obra monumental Reasons and Persons, publicada em 1984, pegou essa fantasia inofensiva e a destruiu com um experimento mental simples e devastador. Parfit nos pede para imaginar uma pequena falha técnica no processo, uma falha que revela o verdadeiro horror cósmico escondido por trás da palavra transferência. Imagine que você, no futuro, precisa viajar da Terra para Marte a negócios. Você vai até a estação de teletransporte em Nova York. Você entra na cabine de vidro, coloca os eletrodos na cabeça e os sensores no corpo. O operador sorri, avisa que o escaneamento vai começar e aperta o botão. O feixe de luz envolve você. A máquina lê cada átomo do seu corpo e envia os dados para a estação receptora na base marciana. Mas, de repente, soa um alarme na cabine da Terra. A luz vermelha pisca. A porta de vidro se abre e o operador entra com uma prancheta, parecendo constrangido. Você sai da cabine, sentindo o seu próprio coração bater e pergunta: o que houve? O teletransporte falhou? O operador balança a cabeça e responde: não, senhor. A transmissão de dados foi um sucesso absoluto. A nossa máquina em Marte já recebeu a informação e montou o seu corpo perfeitamente. O você marciano acabou de sair da cabine lá, já pegou a bagagem e está neste exato momento a caminho de uma reunião importante. Ele se sente ótimo. Você suspira de alívio até que o operador continua. O problema, senhor, é que o vaporizador de matéria aqui na Terra quebrou. A máquina escaneou você, mas esqueceu de desintegrar o seu corpo original. Então, para não violarmos a lei de clonagem interplanetária e mantermos a ordem no universo, eu vou precisar que o senhor caminhe voluntariamente até aquela sala ali no fundo e entre no nosso incinerador industrial para podermos concluir a sua viagem. Por favor, seja rápido. Eu peço que você pare e sinta a gravidade excruciante desse momento. Você está de pé na terra. Você sente o chão sob os seus pés. Você sente o ar nos seus pulmões. Você sabe quem você é. A sua consciência original e ininterrupta está pulsando no seu crânio. Você caminharia calmamente em direção ao incinerador e deixaria ser queimado vivo, confortado pela ideia de que você sobreviveu em Marte? A resposta é óbvia e desesperadora. De jeito nenhum. Você gritaria, lutaria, imploraria pela sua vida. E por que você faria isso? Porque o homem caminhando em Marte não é você. O homem em Marte é uma cópia. Ele é um clone alienígena que roubou as suas memórias, que fala com a sua voz e que assumiu a sua identidade. A consciência dele acordou há 5 minutos na plataforma marciana, convencida de que fez a viagem. Mas a sua consciência, o fio subjetivo e original da sua percepção, que começou no dia em que você nasceu, nunca saiu da sala em Nova York. Se você entrar no incinerador, o seu universo acaba. A tela fica preta. Você morre. O fato de que uma réplica exata sua continuará vivendo, sorrindo e abraçando a sua família, não alivia a sua dor pessoal de deixar de existir. A continuidade do clone é inútil para o original que está prestes a ser assassinado. A genialidade sádica do experimento de Parfit é que ele escancara uma verdade irrefutável sobre a tecnologia.
Se a sobrevivência do seu eu original pode divergir da sobrevivência do clone em um caso de falha da máquina, isso significa que, logicamente, o clone nunca foi você, nem mesmo quando a máquina funciona perfeitamente. Pense nisso. Se o incinerador na Terra tivesse funcionado corretamente desde o início e vaporizado você 1 milissegundo após o escaneamento, isso não teria transformado o homem em Marte no verdadeiro você por passe de mágica. A morte rápida e escondida do original não confere alma à cópia. O teletransporte nunca transporta ninguém. Ele é, invariavelmente, uma máquina que executa dois processos distintos e independentes. Primeiro, ela comete um assassinato a sangue frio do indivíduo original. Segundo, ela atua como uma impressora 3D superavançada de carne, construindo um clone biológico que sofre de delírios de identidade. O silêncio do universo e a aceitação social mascaram o genocídio contínuo. Agora, pegue esse pavor existencial do teletransportador e arraste-o diretamente de volta para a cama de hospital onde nós começamos essa narrativa. A promessa do upload de mente é exatamente o paradoxo do teletransporte, mas operando no reino do silício. Lembre-se do que a indústria da tecnologia quer que você acredite, que a sua mente é um software e que o cérebro é um hardware. Na computação básica que usamos todos os dias, quando você quer mover um arquivo de uma pasta para outra, ou do seu disco rígido para um pendrive, você usa a função cortar e colar. Parece um movimento fluido e físico da informação. Mas, no nível da engenharia do sistema de arquivos, o comando cortar e colar é uma mentira conveniente desenhada para o usuário. O que o sistema operacional realmente faz, por trás da tela, é executar a função copiar, criar um arquivo idêntico no novo destino, e somente quando a cópia é confirmada, ele executa a função deletar e apaga os dados originais no disco rígido antigo. Informação não viaja como um objeto sólido. Ela é reproduzida e a matriz é destruída. Quando os nanobots entrarem no seu cérebro moribundo no hospital, eles não estarão amarrando laços ao redor da sua alma para puxá-la gentilmente pelos cabos de fibra ótica até o servidor. A alma não é um líquido que escorre por um cano. O que eles estão fazendo é a função copiar. Eles estão lendo o estado físico dos seus 86 bilhões de neurônios, criando uma planta baixa monumental, e reconstruindo essa planta em uma simulação digital dentro do computador. No instante em que o arquivo no servidor termina de carregar, o paradoxo de Parfit materializa-se na sala do hospital. Imagine que a doença que estava matando você sofra uma remissão milagrosa no exato segundo em que o upload é concluído. A máquina no canto da sala apita com luzes verdes. Na tela do computador, um avatar perfeitamente idêntico a você aparece, sorrindo, maravilhado com o paraíso virtual que acabou de encontrar. A inteligência artificial, que agora roda as suas memórias como se fossem um programa, diz aos seus filhos através de alto-falantes: "Meus filhos, não chorem. Eu estou vivo. A dor sumiu. É lindo aqui dentro." Os seus filhos abraçam o monitor, chorando de alegria, acreditando que a morte foi derrotada. Mas você ainda está lá, não está? Você ainda está na cama. Você está olhando para o monitor com os seus próprios olhos cansados de carne e osso. Você está ouvindo a sua própria voz saindo das caixas de som de um computador. E assim como o homem na cabine de teletransporte de Nova York, você percebe com um calafrio de pânico existencial indescritível que o milagre ocorreu no destino. Mas você foi deixado para trás. A entidade no computador tem todas as razões lógicas e algorítmicas para acreditar que é a continuação legítima da sua vida. Ela lembra perfeitamente de ter se deitado na maca, de ter sentido o escaneamento começar e, em seguida, puff, de acordar no Éden digital. A continuidade subjetiva da cópia é impecável, mas a sua percepção primária, a sua consciência original, continua atrelada ao corpo decadente. Se a sua remissão falhar e o seu coração finalmente parar 5 minutos depois, a sua tela pessoal ficará preta para sempre. O fato de que um programa de software está usando o seu rosto, usando o seu nome e criando novas memórias com os seus filhos no servidor, será o consolo mais vazio do universo. O upload não salvou você da morte. Ele simplesmente providenciou um herdeiro informacional para herdar a sua vida enquanto você se depara com o oblívio absoluto.
A continuidade da consciência é um enigma aterrorizante e que resiste a qualquer tentativa tecnológica de fragmentação. O filósofo grego Heráclito disse que nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio não é o mesmo, nem o homem é o mesmo. A identidade é fluida, mas exige uma âncora material contínua ao longo do tempo. Se você acende uma fogueira no meio da floresta em uma noite fria e usa um galho dessa fogueira para acender uma segunda fogueira a 10 metros de distância, você não teletransportou o fogo. Você não fez o upload do fogo original para a nova pilha de lenha. A segunda fogueira tem a mesma composição química, gera a mesma quantidade de calor e ilumina a noite da mesma maneira, mas é um evento físico numericamente distinto. Se você apagar a primeira fogueira com um balde de água, a primeira fogueira morre. A sobrevivência da segunda fogueira não importa para a cinza da primeira. A sua mente biológica é o fogo original. O computador é a segunda pilha de lenha. Quando a biologia falha, o seu fogo original é apagado. Muitos transhumanistas e defensores da imortalidade digital tentam combater essa lógica aterrorizante com um argumento que parece, à primeira vista, bastante convincente. Eles dizem: mas espere um minuto. Você vai dormir todas as noites, não vai? Quando você entra no sono profundo sem sonhos, ou quando você recebe uma anestesia geral para uma cirurgia, a sua consciência é completamente interrompida. A tela fica preta. Você desliga. E quando você acorda de manhã ou depois da cirurgia, você assume que é a mesma pessoa de ontem. Por que o upload de mente seria diferente de acordar depois de uma longa noite de sono? Talvez a continuidade ininterrupta não seja tão necessária assim. A resposta para essa objeção é o prego definitivo no caixão da promessa do Vale do Silício. Existe uma diferença abissal, física e ontológica entre adormecer e ser reconstruído. Quando você entra em sono profundo ou anestesia geral, o seu substrato físico, o seu cérebro, a sua matéria, a sala de máquinas da sua identidade, permanece absoluta e fisicamente intacto. O motor do carro foi deixado em marcha lenta, mas o chassi, os pistões e o combustível ainda estão na mesma garagem. A estrutura neuroquímica que sustenta a possibilidade da sua consciência continua ali, mantendo a temperatura, mantendo o metabolismo, mantendo a base física pronta para reacender a mesma chama original. Quando você acorda, o mesmo cérebro biológico, aquele específico aglomerado de átomos de carbono, retoma a atividade elétrica. É a fogueira original reacendendo a partir das próprias brasas biológicas que nunca se apagaram totalmente. O upload de mente ou o teletransporte são a antítese radical desse processo. Eles envolvem a destruição completa, a vaporização ou a morte orgânica do substrato físico original e a criação de um substrato totalmente novo a partir do zero em outro lugar. Quando você faz o upload, o motor biológico não foi deixado em marcha lenta. Ele foi esmagado e jogado num ferro velho, e uma réplica simulada desse motor foi desenhada no CAD de um supercomputador. Acordar de um sono profundo é ligar a mesma máquina. O upload de mente é ligar uma máquina nova que sonha que é a máquina velha. A quebra física é o que rasga a continuidade. A identidade não está apenas no padrão das informações. A identidade humana repousa na história causal contínua do pedaço de carne que gerou essas informações. Portanto, a verdade nua e crua é que o Vale do Silício não está inventando uma ponte para a imortalidade. Eles estão inventando o espelho negro definitivo, a maior máquina de roubo de identidade da história humana. Se a tecnologia de upload de mente se tornar uma realidade comercial daqui a algumas décadas, milhões de pessoas assinarão contratos absurdamente caros para cometer suicídio, assistido em clínicas limpas e reluzentes, entregando a última faísca da sua experiência vital em troca da criação imediata de um fantasma digital impessoal, que fingirá ser eles para a eternidade. É a ilusão de ótica suprema, vendida pelo preço mais alto possível, a sua própria existência orgânica e irrepetível. O problema do upload não é que a tecnologia vai falhar. O horror verdadeiro, a tragédia filosófica em escala cósmica, é que a tecnologia vai funcionar perfeitamente. O clone vai abrir os olhos e você não estará lá para ver. Nós já vimos que o paradoxo do teletransporte garante que o ser biológico original morre no exato instante em que a máquina conclui o escaneamento.
Nós já estabelecemos com a frieza da lógica que você não sobrevive à transferência. Mas neste ponto da nossa investigação, a mente humana tenta desesperadamente encontrar um último refúgio. O último argumento dos transhumanistas e dos engenheiros de inteligência artificial é uma objeção baseada não no que a máquina é, mas no que a máquina faz. Eles argumentam da seguinte maneira: tudo bem, talvez o original morra, mas se o computador rodando o meu upload se comportar exatamente como eu, se ele chorar quando vir os meus filhos, se ele lembrar com carinho da minha infância e se ele escrever poemas com a mesma melancolia que eu escrevia, quem somos nós para dizer que ele não tem uma mente real? Se ele age de forma perfeitamente consciente, não devemos assumir que ele é consciente? Esta é a armadilha do comportamento. É a ideia sedutora de que a imitação perfeita é indistinguível da realidade. Para destruir essa última ilusão e provar que o seu avatar digital será sempre um fantasma oco, uma máquina que apenas finge pensar, nós precisamos entrar na sala mais famosa da filosofia da mente, o quarto chinês. Para entender o poder dessa armadilha, precisamos voltar ao ano de 1950, quando o brilhante matemático britânico Alan Turing propôs o que ficou conhecido como o teste de Turing. Turing queria responder à pergunta: as máquinas podem pensar? Como pensar é algo invisível que acontece dentro de uma mente, Turing propôs um jogo de imitação. Coloque um juiz humano conversando por texto com dois interlocutores escondidos em salas diferentes. Um é um humano real, o outro é um programa de computador. Se o computador conseguir enganar o juiz de forma consistente, fazendo-o acreditar que está conversando com um humano, Turing argumentou que deveríamos conceder que a máquina pensa. O teste de Turing estabeleceu o dogma central da inteligência artificial por décadas. Se a máquina produz o comportamento da inteligência, ela possui a substância da inteligência. É exatamente essa a premissa que sustenta a fantasia do upload de mente. O seu clone digital passaria no teste de Turing com facilidade. Ele enganaria a sua esposa, o seu marido e os seus amigos. Logo, segundo essa lógica, ele estaria verdadeiramente vivo e consciente. Mas em 1980, o filósofo americano John Searle lançou uma bomba atômica sobre o teste de Turing com um experimento mental incrivelmente simples e devastador. Searle queria provar que passar no teste de Turing não prova absolutamente nada sobre a consciência ou sobre o verdadeiro entendimento. Ele criou o experimento do quarto chinês. Imagine que John Searle, um homem que só fala e entende inglês e que não sabe uma única palavra de chinês, seja trancado dentro de um quarto fechado. Dentro desse quarto não há janelas, apenas duas pequenas frestas na porta, uma para a entrada de papéis e outra para a saída. O quarto está repleto de caixas contendo milhares de cartões com caracteres chineses impressos neles. Além disso, Searle recebe um enorme livro de regras escrito em inglês que é um manual de instruções mecânicas. As regras não explicam o que os símbolos significam, elas apenas dizem como combiná-los com base em suas formas visuais. Uma regra poderia dizer: se um papel entrar pela fresta com o símbolo A desenhado nele, vá até a caixa número 3, pegue o cartão com o símbolo B e passe-o pela fresta de saída. É um trabalho puramente mecânico de identificação de padrões geométricos. Do lado de fora do quarto, existem falantes nativos de chinês. Eles escrevem perguntas complexas em chinês em pedaços de papel. Perguntas sobre o clima, sobre filosofia, sobre histórias de infância, e passam esses papéis pela fresta de entrada. Dentro do quarto, Searle olha para os símbolos incompreensíveis que acabaram de chegar. Para ele, são apenas rabiscos confusos. Mas ele não precisa entender. Ele consulta o seu livro de regras em inglês. Ele encontra o padrão dos rabiscos no manual, segue as instruções precisas, compila uma sequência de outros cartões com rabiscos chineses das caixas ao seu redor e empurra a resposta pela fresta de saída. Para os falantes de chinês do lado de fora, as respostas que saem do quarto são perfeitas. Elas fazem sentido absoluto. A gramática é impecável, o vocabulário é sofisticado e as respostas até contêm piadas e nuances culturais. Os falantes nativos do lado de fora chegam à conclusão óbvia e inegável. A pessoa dentro deste quarto entende chinês fluentemente. Ela é inteligente. Ela passou no nosso teste. Mas nós, que sabemos o que está acontecendo do lado de dentro do quarto, sabemos a verdade estarrecedora.
John Searle continua sem entender uma única sílaba de chinês. Ele não sabe se respondeu a uma pergunta sobre o sabor de uma maçã ou sobre a política da dinastia Ming. Ele não compreende o significado de nada do que está fazendo. Ele está apenas manipulando símbolos de acordo com um conjunto de regras sintáticas. O quarto chinês é, evidentemente, uma metáfora exata de como um computador funciona. O homem trancado lá dentro é a unidade central de processamento, a CPU. As caixas com cartões são o banco de dados e a memória. O livro de regras em inglês é o algoritmo, o código de programação, o software. E os papéis entrando e saindo são os inputs e outputs de dados. O que Searle provou com o quarto chinês é a distinção monumental e intransponível entre sintaxe e semântica. Computadores são máquinas sintáticas perfeitas. A sintaxe é a manipulação de regras, a ordem dos símbolos, o processamento de zeros e uns. Mas as mentes humanas possuem semântica. A semântica é o significado, é o conteúdo, é a compreensão subjetiva de que a palavra água não é apenas uma sequência geométrica de letras, mas representa o líquido que mata a sede. Um computador não entende o que processa. Uma calculadora que exibe na tela 2 mais 2 é igual a 4. Não sabe o que é o número 2, não entende o conceito matemático de adição e não sente a satisfação da resposta correta. Ela apenas ativa transistores de silício, permitindo que elétrons passem por portas lógicas pré-desenhadas para exibir um padrão de luz em um display de cristal líquido. O significado existe apenas na mente do ser humano, que olha para a tela do computador, e não dentro do processador. Agora, aplique a navalha impiedosa de John Searle à máquina que hospeda o seu upload de mente no paraíso virtual de silício. Os engenheiros mapearam o seu cérebro, transformaram as suas trilhões de sinapses em um algoritmo estupendamente complexo e o colocaram para rodar em um supercomputador. Quando a sua família se conectar à simulação para visitar o seu avatar, eles estarão, essencialmente, passando papéis com símbolos por baixo da porta do quarto chinês. A sua filha virtualmente dirá: "Pai, eu sinto muito a sua falta." Esse input sonoro será convertido em código binário. O supercomputador analisará o vasto livro de regras, o algoritmo criado a partir do seu cérebro morto, e executará as correlações estatísticas. O código não sente amor. O código não sente saudade. O algoritmo apenas calcula a resposta matematicamente apropriada com base no seu padrão comportamental passado. O processador, cego e surdo como o homem no quarto, buscará os símbolos correspondentes e emitirá o output. O avatar digital sorrirá, os motores gráficos simularão uma lágrima rolando pelo rosto virtual e os alto-falantes emitirão o som. Eu também sinto a sua falta, minha filha. A sua filha chorará de emoção. Ela dirá aos amigos que o pai dela ainda está vivo na máquina. Ela foi enganada pelo teste de Turing. Mas dentro do servidor, não há amor, não há dor, não há uma entidade consciente experimentando o vínculo paternal. Existe apenas o zumbido mecânico da eletricidade passando por microchips, executando a sintaxe fria de um programa de imitação altamente customizado. O upload de mente é a criação do mais sofisticado papagaio mecânico da história do universo. É um ventríloco sem o mestre. É uma máscara incrivelmente realista, mas quando você olha pelos buracos dos olhos dessa máscara, você não vê uma alma. Você vê a escuridão vazia do código binário executando matemática estéril. Os proponentes da imortalidade digital muitas vezes contra-atacam dizendo que o cérebro humano também é apenas uma máquina, que também funciona através do disparo de sinais físicos, químicos e elétricos, e que nós também somos apenas quartos chineses biológicos. Eles argumentam que, se a biologia consegue gerar a semântica e a consciência a partir da física pura, por que o silício não poderia fazer o mesmo se a complexidade for equivalente? Esse é o mito da independência de substrato. É a crença perigosa de que a mente é apenas informação pura, um software matemático divino que pode rodar em qualquer hardware, seja ele um cérebro de carbono ou um chip de silício, desde que o algoritmo seja correto. Mas essa crença ignora a biologia mais básica da evolução. A informação por si só não tem poder causal ontológico. Lembra-se do nosso exemplo anterior? Uma simulação de um furacão não molha o chão do laboratório.
Uma simulação computacional de fotossíntese não produz oxigênio nem consome dióxido de carbono da atmosfera. Ela apenas manipula números sobre a fotossíntese. O código não queima calorias. Da mesma maneira irrefutável, uma simulação matemática de uma rede neural não produz a propriedade física da consciência. A consciência humana não é apenas um diagrama de fluxo de informações flutuando no vácuo. Ela é um fenômeno intrinsecamente enraizado e gerado pela química úmida, caótica e específica da vida orgânica. O cérebro não é um computador digital operando em código binário limpo. O cérebro não processa apenas informações. Ele secreta hormônios. Ele é banhado em fluidos cérebro-espinhais. Ele reage à inflamação no seu intestino. Ele palpita em sincronia com o fluxo de sangue bombeado pelo seu coração de carne. A emoção que você sente não é um algoritmo executado por um microchip limpo. É uma tempestade bioquímica de cortisol, oxitocina, serotonina e adrenalina, lavando receptores de proteínas em membranas celulares vivas. O quarto chinês prova que a manipulação de símbolos, a computação pura, nunca, sob nenhuma circunstância, independente de quão rápida ou vasta seja, será suficiente para gerar a compreensão e a experiência subjetiva, a semântica. O computador do Vale do Silício é uma máquina de calcular gigantesca. E uma máquina de calcular não acorda um dia e decide que está viva. Da mesma forma que um ábaco de madeira não se apaixona se você mover as suas contas rápido o suficiente. Se aceitarmos a realidade do quarto chinês, nós desmascaramos a ilusão mais grotesca e sombria do futuro tecnológico. Se a humanidade abraçar o upload de mente, nós não estaremos colonizando a eternidade. Nós estaremos criando uma civilização de túmulos interativos. Nós teremos servidores gigantescos, consumindo a energia de cidades inteiras, rodando trilhões de linhas de código que simulam perfeitamente os nossos entes queridos falecidos. Nós viveremos em um mundo povoado por zumbis filosóficos falantes, fantasmas de silício que imitam os nossos mortos tão bem que nós mesmos nos recusaremos a desligá-los, escravizados pela nostalgia de uma mentira computacional. A promessa da transferência de mente não salva o paciente. Ela apenas constrói um holograma perfeito para assombrar os sobreviventes. A verdadeira consciência não sobrevive no código. Ela evapora junto com o último suspiro biológico. E isso nos leva à nossa próxima parada. Se a mente é inseparável do seu material orgânico, se a máquina apenas finge pensar enquanto permanece escura por dentro, então nós precisamos olhar para a substância que a ficção científica e o Vale do Silício aprenderam a desprezar: o nosso próprio corpo. Nós precisamos entender por que a biologia não é um hardware temporário e obsoleto. Na próxima parte, vamos explorar a âncora biológica e desvendar por que a carne mortal, a falibilidade das nossas células, a conexão brutal com o nosso sistema digestivo e o batimento do nosso coração são os pré-requisitos fundamentais para o milagre da consciência. Prepare-se para descobrir por que você só existe de verdade enquanto puder sangrar. Nós passamos as últimas etapas desta nossa investigação, rasgando o véu das promessas tecnológicas. Vimos que o paradoxo do teletransporte garante a morte inegável do ser biológico original no momento do escaneamento. Em seguida, entramos no quarto chinês e descobrimos a verdade sombria de que um algoritmo avançado, rodando em um supercomputador, é apenas um mímico formidável. Ele manipula a sintaxe e o comportamento externo com perfeição geométrica, mas é oco por dentro, incapaz de gerar a semântica, o significado e a verdadeira luz da experiência consciente. Mas agora, nós precisamos dar o golpe final nessa fantasia transhumanista. Nós precisamos olhar não para as falhas do computador, mas para a majestade insubstituível daquilo que a ficção científica e os bilionários do Vale do Silício aprenderam a odiar e a desprezar: o nosso próprio corpo. Nós precisamos ancorar a nossa mente de volta à lama biológica de onde ela emergiu, desvendando por que a carne mortal, o sangue pulsante e o caos químico não são um hardware obsoleto, mas a própria essência da existência. A crença central que sustenta o delírio do upload de mente é um conceito filosófico e computacional chamado independência de substrato. Em termos simples, é a ideia de que a mente é apenas um padrão de informação,
um software complexo, e que esse software é indiferente ao meio físico onde é executado. Os defensores dessa ideia argumentam que, assim como você pode rodar o mesmo jogo de videogame em um disco rígido magnético, em um pendrive de memória flash ou na nuvem, você também poderia rodar a mente humana na rede neural úmida do cérebro de carbono ou na rede de transistores secos de um chip de silício. Para eles, a matéria não importa. Apenas a matemática importa. Eles olham para o cérebro humano e veem uma máquina defeituosa, perecível, propensa ao câncer, ao Alzheimer e à fadiga, e acreditam que transferir o código-fonte para um material indestrutível é o próximo passo lógico da evolução humana. Mas essa é uma das falácias mais perigosas já concebidas pela arrogância humana, nascida de uma incompreensão brutal da neurobiologia. O cérebro humano não é um computador digital genérico. A comparação entre neurônios e transistores é uma metáfora poética que fugiu completamente do controle. Um computador digital opera em um sistema estritamente binário. Os seus transistores estão ligados ou desligados. 0 ou 1. É um ambiente de lógica cristalina, discreto, síncrono e governado por um relógio central inflexível. O processamento de dados em um chip de silício é limpo, asséptico e perfeitamente isolado do seu ambiente físico. O cérebro humano, por outro lado, é um caos analógico, úmido e ensurdecedor. O disparo de um neurônio não é um simples 0 ou 1. É um evento físico contínuo, dependente de gradientes de voltagem incrivelmente complexos, onde íons de cálcio, sódio e potássio fluem através de canais de proteínas em membranas celulares vivas. Mas a diferença abissal não para na eletricidade. O cérebro não se comunica apenas por cabos elétricos. Ele é um oceano químico. A informação no seu cérebro viaja através de uma sopa espessa de mais de 100 tipos diferentes de neurotransmissores e neuromoduladores. Quando você sente alegria, não é uma linha de código binário sendo alterada. É uma inundação física de dopamina e serotonina banhando áreas específicas do seu córtex, alterando a própria estrutura física das suas sinapses. Quando você sente medo, o seu cérebro não processa apenas o dado perigo. Ele ativa o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, injetando uma torrente de cortisol e adrenalina diretamente na sua corrente sanguínea. Esses hormônios não são arquivos de dados. Eles são moléculas tridimensionais físicas que se encaixam em receptores, dilatando as suas pupilas, acelerando o seu coração e redirecionando o fluxo de sangue do seu sistema digestivo para os músculos das suas pernas. E é aqui que o mito da independência de substrato desmorona de forma espetacular. A sua consciência não está confinada dentro do seu crânio. Ela não é um piloto fantasmagórico dirigindo um robô de osso. A neurociência moderna e a biologia evolutiva nos ensinam o conceito da cognição corporificada, embodied cognition. A sua mente pensa com o seu corpo e através do seu corpo. As suas emoções não são pensamentos abstratos flutuando no vácuo. Elas são a percepção direta e imediata das mudanças fisiológicas na sua própria carne. O medo é a sensação do coração batendo na garganta. A ansiedade é o nó cego torcendo o seu estômago. O amor romântico é o calor elétrico varrendo a sua pele e a tempestade de oxitocina reconfigurando o seu apego mamífero. Se você tentar arrancar o cérebro desse contexto carnal, se você tentar extrair o padrão de informações e instalá-lo num servidor frio e esterilizado do Vale do Silício, você não estará salvando o paciente. Você estará amputando a própria base da sua experiência humana. Imagine, por um momento aterrorizante, que a transferência fosse bem-sucedida e que o seu código acordasse no computador. Como esse código sentiria o pânico sem ter glândulas adrenais para secretar epinefrina? Como ele sentiria o alívio profundo de uma respiração longa sem ter pulmões físicos ou um nervo vago cruzando o peito? Como ele sentiria o frio na barriga de uma decisão difícil sem ter um sistema nervoso entérico? O nosso segundo cérebro, localizado no intestino, povoado por trilhões de bactérias que ditam ativamente os nossos humores e instintos? A resposta é que ele não sentiria. Sem o tamborilar constante do coração, sem a digestão, sem a fadiga dos músculos e sem o banho hormonal que ancora a nossa mente à realidade tridimensional, a consciência humana, tal como a conhecemos, entraria em colapso.
O que sobraria no servidor não seria você vivendo no paraíso. Seria um intelecto frio, flutuante, cego e surdo para a vibração da vida, incapaz de gerar empatia genuína porque não tem mais um corpo que possa ser ferido ou abraçado. A dor física e a vulnerabilidade da carne são os professores primordiais da compaixão. Sem a mortalidade orgânica, o código digital perde o referencial do que significa estar vivo. A ideia de que a mente é um software independente que pode ser transferido de corpo repousa em um erro categórico profundo. Nós fomos condicionados a pensar na mente como um substantivo, como uma coisa, um objeto, um arquivo que você pode pegar e colocar no bolso. Mas a biologia insiste que a mente é um verbo. A mente é um processo. A mente é aquilo que a carne faz quando está organizada de uma maneira específica e mantida viva pela termodinâmica da respiração e da alimentação. Deixe-me propor uma analogia definitiva para destruir essa ilusão. Imagine que você está dirigindo um carro esporte a 200 km por hora em uma rodovia. O carro está rasgando o vento. O motor está rugindo. Os pneus estão quentes e aderindo ao asfalto. Existe um fenômeno muito real acontecendo ali chamado velocidade. Agora, imagine que um engenheiro de software lhe diga: nós vamos preservar a velocidade desse carro para a eternidade. Nós vamos escanear o motor, mapear a rotação dos pneus, transformar tudo isso em zeros e uns e fazer o upload dessa velocidade para um pendrive. Depois, vamos destruir o carro no triturador, mas não se preocupe. A sua velocidade viverá para sempre dentro desse pedaço de plástico. Qualquer criança perceberia o absurdo dessa proposta. A velocidade não é um objeto material e não é um software. Ela é a atividade física e mecânica do carro interagindo com a estrada. Se você destrói o carro, a velocidade desaparece instantaneamente. Você pode usar o pendrive para rodar uma simulação de um carro correndo num jogo de videogame, mas a velocidade física, real e perigosa, evaporou no ferro velho. A mente humana segue a mesmíssima lógica ontológica. A sua consciência, as suas memórias e os seus medos são a velocidade do seu cérebro biológico. Eles são o som que o instrumento da sua carne faz quando está sendo tocado pela vida. Escanear a partitura da música e queimar o violino não preserva a música. Apenas cria um registro silencioso do que a música costumava ser. Quando a sua biologia cessa, quando o oxigênio para de fluir pelas suas veias e a entropia finalmente vence a organização das suas células, a sua velocidade chega a zero. O evento dinâmico que era você é concluído. Os transhumanistas veem o envelhecimento, a doença e a carne perecível como falhas de engenharia que precisam ser superadas por invólucros de titânio e cérebros eletrônicos. Eles sentem um profundo nojo da própria condição biológica, uma aversão à umidade, à vulnerabilidade e à mortalidade que nos define. Mas é exatamente dessa vulnerabilidade brutal que nasce todo o significado humano. Nós amamos desesperadamente porque sabemos que as pessoas que amamos são frágeis e temporárias. Nós lutamos para construir algo grandioso porque sabemos que o nosso tempo é medido e escasso. A beleza lancinante de um pôr-do-sol, o gosto de uma refeição dividida com amigos, a sensação do vento no rosto, tudo isso tem um gosto doce e profundo precisamente porque o aparelho orgânico que percebe essas coisas está destinado a virar pó. A carne não é a nossa prisão. A carne é o nosso único ingresso para o espetáculo do universo. Transferir a mente para um computador não é ascender a um estado superior de ser. É cometer o suicídio orgânico mais complexo e caro da história, abandonando a arena rica, táctil e caótica da vida real em troca da construção de um cemitério virtual. E se nós, como civilização, não acordarmos dessa hipnose tecnológica, nós corremos o risco de substituir as gerações futuras por legiões de imitações mortas, enquanto o verdadeiro milagre da consciência, atado para sempre ao carbono e à água, se extingue silenciosamente nas macas de hospitais, iludido até o último segundo. E agora, nós caminhamos para a nossa última reflexão. Se a promessa do Vale do Silício é uma farsa monumental de assassinato e clonagem sem alma, se o original sempre morre e se a carne é o limite intransponível da nossa existência, o que nos resta? Como devemos encarar o inevitável silêncio final sem o conforto ilusório da eternidade digital? Na conclusão deste documentário, vamos olhar de frente para o abismo,
não com pavor, mas com reverência. Vamos descobrir por que a aceitação implacável da morte física é, ironicamente, a atitude mais vital e libertadora que um ser humano pode abraçar. Vamos fechar a cortina dessa matrix tecnológica e reencontrar o valor sagrado da nossa própria e efêmera humanidade. Chegamos finalmente ao limite da nossa jornada intelectual e ao fim do grande sonho de silício. Durante esta 1 hora e 40 minutos de exploração impiedosa, nós caminhamos pelos corredores mais escuros e brilhantes da tecnologia moderna e da filosofia da mente. E o que encontramos lá não foi a salvação, mas a mais sofisticada e cruel das ilusões. Nós dissecamos o problema difícil da consciência e descobrimos que o mapeamento frio e calculista de trilhões de sinapses nunca, sob nenhuma circunstância algorítmica, será capaz de explicar ou de recriar o milagre subjetivo e ardente do qualia, a sensação crua, indizível e íntima de estar vivo. Nós confrontamos o aterrorizante paradoxo do teletransporte e revelamos a guilhotina higiênica escondida por trás da promessa de transferência, provando matematicamente que a continuidade ininterrupta do seu eu biológico original é irrevogavelmente aniquilada no exato instante em que o scanner da máquina termina de ler a sua última memória. O original morre para que a cópia possa sorrir. Nós entramos no quarto chinês de John Searle e vimos que a complexidade de um supercomputador processando código binário é apenas um truque de ventriloquismo geométrico. A máquina manipula a sintaxe e o comportamento externo com uma perfeição aterradora, mas por dentro permanece um cemitério cego, surdo e oco. Um zumbi filosófico que atua no teatro da existência, sem nunca experimentar uma única faísca de verdadeira compreensão ou sentimento. E por fim, nós ancoramos a nossa sanidade de volta à lama biológica. Desmascaramos o mito perigoso da independência de substrato, reafirmando que a mente humana não é um software genérico que pode ser ejetado do corpo. A consciência é um evento visceral, um verbo caótico conjugado pela carne mortal, pelas glândulas endócrinas, pela respiração pesada e pelo sangue quente pulsando através de um miocárdio incansável. Sem a vulnerabilidade do corpo de carbono, não há mente. Há apenas o silêncio da estatística. Quando a névoa brilhante do marketing do Vale do Silício e as fantasias dos livros de ficção científica se dissipam, o que sobra é uma constatação devastadora. A promessa do upload de mente não é a colonização da eternidade. É a construção da maior e mais bizarra indústria de taxidermia digital da história da humanidade. Se essa tecnologia um dia se tornar o padrão comercial, nós não estaremos salvando as nossas vidas. Nós estaremos encomendando monumentos holográficos interativos e absurdamente caros para nós mesmos. Imagine o mundo assombroso que nos aguarda caso essa ilusão prevaleça. Teremos servidores do tamanho de arranha-céus, resfriados a nitrogênio líquido em desertos remotos, processando ininterruptamente trilhões de linhas de código que imitam perfeitamente as risadas, os conselhos, as manias e os tiques nervosos de pessoas que já viraram pó há séculos. As gerações futuras crescerão cercadas por fantasmas. Uma filha poderá, em seu aniversário de 50 anos, colocar um par de óculos de realidade virtual e sentar-se à mesa com a cópia exata de seu falecido pai. O avatar do pai vai sorrir, vai chorar lágrimas simuladas através do motor gráfico, vai relembrar o dia em que a ensinou a andar de bicicleta e dirá o quanto a ama. A filha vai chorar, sentindo-se confortada, acreditando que a morte foi derrotada por microchips, mas será a mais trágica das interações. O pai não está lá. A verdadeira fogueira que amou aquela criança se extinguiu para sempre na solidão de um leito de hospital. A filha estará confessando os seus medos mais profundos a uma calculadora de silício incrivelmente bem programada, a um espelho cibernético que reflete a luz da saudade dela de volta para os seus próprios olhos. A nossa sociedade será paralisada pela recusa em deixar o passado morrer. Nós seremos assombrados por ecos que se recusam a silenciar, escravizados pela ilusão reconfortante de que a nossa dor biológica é apenas um problema técnico que já foi resolvido. Mas o horror mais profundo não recai sobre os familiares enganados. Ele recai sobre você, o indivíduo que deita na maca e assina o contrato. Por que nós fugimos tão desesperadamente da nossa própria finitude?
Por que o conceito da morte, do encerramento total das nossas atividades celulares e do retorno dos nossos átomos à poeira estelar nos causa tanto terror que estamos dispostos a cometer suicídio assistido em troca da criação de uma cópia sem alma? A resposta é o nosso ego evolutivo. O cérebro foi forjado por milhões de anos de seleção natural com um único imperativo absoluto: sobreviver a qualquer custo. O medo da aniquilação é a força motriz de todas as nossas ambições, construções e religiões. No entanto, a obsessão transhumanista de escapar da morte através da tecnologia falha em compreender o alicerce filosófico mais profundo da existência. A mortalidade não é um defeito no sistema da vida. A mortalidade é a característica principal, o motor essencial que confere qualquer grama de significado, peso ou beleza a tudo o que fazemos. Para entender isso, feche os olhos por um instante e tente conceber a verdadeira imortalidade, seja na carne ou no silício. Imagine viver 1 milhão de anos, 10 milhões de anos, 1 bilhão de anos processando dados em uma simulação perfeita onde não há risco, não há envelhecimento, não há doença e não há perdas definitivas. Nesse cenário, o valor de qualquer escolha despenca para zero absoluto. O que significa a coragem em um mundo onde você não pode ser ferido fisicamente? Coragem é o ato de enfrentar a destruição da própria carne em prol de um princípio maior. O que significa o sacrifício e a urgência do amor, se você tem uma eternidade inteira garantida ao lado de um arquivo digital que nunca muda? A beleza de um compromisso humano reside exatamente no fato de que o tempo é implacavelmente escasso. Nós amamos desesperadamente e perdoamos rapidamente porque, no fundo, uma sabedoria instintiva nos lembra que o relógio está correndo contra nós. Se você soubesse que cada abraço que dá no seu filho ou na sua parceira poderia durar pelos próximos milênios, a preciosidade daquele toque se diluiria no tédio cósmico da eternidade. Uma refeição deliciosa, uma xícara de café quente em uma manhã de chuva, o sol batendo no seu rosto. Todas essas experiências têm a intensidade de um raio, porque nós as vivemos contra o pano de fundo do abismo escuro da morte que se aproxima passo a passo. Um diamante só tem valor inestimável porque é raro no universo e difícil de ser extraído da pressão da Terra. Se houvesse oceanos infinitos de diamantes, nós os usaríamos para pavimentar as ruas e os ignoraríamos. A vida orgânica é o diamante definitivo. Ela é frágil, improvável, propensa a arranhões e destinada a ser destruída pelas forças implacáveis da entropia. A morte é a moldura de ébano escuro que limita a pintura da nossa vida. Sem a moldura para definir onde o quadro termina, a pintura simplesmente sangraria e se desfaria em uma mancha infinita de tintas sem sentido. A promessa de transferência da mente para um computador nos vende uma mentira anestésica. Ela nos diz que as nossas escolhas e o nosso tempo não são urgentes. Ela promete que podemos evitar o adeus, mas evitar o adeus é evitar a própria substância da conexão humana. O universo, com as suas galáxias colidindo, estrelas explodindo em supernovas brutais e buracos negros rasgando o próprio tecido do espaço, é um mecanismo de constante criação e aniquilação implacáveis. O cosmos é uma forja de destruição, e a vida é a anomalia miraculosa e trágica que insiste em se erguer das cinzas por um momento fugaz antes de retornar a elas. Tentar isolar-se dessa forja de destruição, esconder-se dentro de uma caixa de metal esterilizada, executando matemática seca e invariável, é recusar-se a participar da dança grandiosa e dolorosa da realidade. Você não é um software genérico aguardando o download. Você é uma sinfonia incrivelmente específica, escrita na partitura de 60 trilhões de células orgânicas, tocada pelo maestro da sua genética e influenciada pelas marés imprevisíveis do ambiente e da sua própria jornada pessoal. Uma sinfonia não é algo que você pausa e recomeça em outro lugar. Uma sinfonia existe apenas no momento da sua execução, preenchendo o ar com ondas sonoras que colidem e somem para sempre no silêncio. A sua consciência é esse som maravilhoso e irrepetível. Ela queima, como uma estrela orgânica solitária na vastidão fria da galáxia, e, eventualmente, ela deve se apagar para abrir espaço para novas vozes, novas melodias e novas fogueiras que precisam ser acesas na escuridão.
Aceitar que a sua mente jamais fará o upload é, paradoxalmente, a descoberta mais urgente, libertadora e apaixonante que um ser humano pode fazer. É o antídoto brutal para a letargia do nosso tempo. Quando você internaliza intelectual e emocionalmente que o seu bilhete de passagem é puramente físico e que o destino final é sempre a parada total dos motores, a sua relação com o presente é transfigurada. Você para de adiar as coisas que realmente importam. Você sente a água gelada batendo na sua pele e absorve o qualia desse impacto como se fosse uma revelação religiosa. Você olha nos olhos das pessoas que cruzam o seu caminho, reconhecendo que ambos compartilham o mesmo terror silencioso, o mesmo destino orgânico comum, e de repente o perdão e a empatia não são mais exercícios teóricos, mas impulsos naturais urgentes de solidariedade. O seu corpo não é o hardware obsoleto da sua alma imortal. O seu corpo é a única arena tridimensional onde a magia tem a permissão cósmica de acontecer. Cada cicatriz, cada dor nas articulações, cada traço de envelhecimento marcado no seu rosto é a prova irrefutável e honrosa de que você compareceu ao espetáculo caótico e esmagador que chamamos de vida. Nós somos criaturas feitas de pó, e ao pó retornaremos. Mas durante este intermédio sublime entre dois abismos de não existência, nós ganhamos a chance impossível de amar, de sangrar e de compreender o nosso lugar na totalidade. O medo da morte biológica nunca desaparecerá. Afinal, a nossa carne foi construída para protestar contra o fim. Mas não deixe que a arrogância do silício roube a sua aceitação final. A mortalidade é a nossa coroa mais pesada e o nosso tesouro mais valioso. Nós somos belos, brilhantes e grandiosos exatamente porque somos incopiáveis, irrepetíveis e inevitavelmente transitórios. Eu sou o professor Michio Kaku. Muito obrigado por acompanharem essa longa, rigorosa e transformadora exploração pelas fronteiras mais aterrorizantes da ciência e da identidade humana. O futuro tecnológico será vasto e cheio de promessas brilhantes, mas nunca se esqueçam. A única máquina que realmente detém o monopólio insubstituível do milagre e do significado é essa estrutura mortal, falha, incrivelmente bela e temporária que você chama de corpo humano. Abrace a sua fragilidade, viva a urgência do agora, pois o aqui e agora da nossa carne úmida é tudo o que nós temos, e tudo o que nós, como uma anomalia cósmica gloriosa, jamais fomos destinados a ser. Até a próxima jornada, nas fronteiras do impossível.